Pessoal, estou aqui com o pastor Rogério Fernandes. Amém? Amém. Hoje ele está aqui para nos abençoar. Amém? E vocês serão abençoados, sim, com o testemunho dele. E vocês verão que como Deus é bom, como Deus trabalha. Amém? Pastor Amém. Rogério, o senhor está bem? Graças a Deus, estamos muito bem. Graças Amém. a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sim, graças a Deus. Então, pessoal, antes de eu começar aqui bater um papo com ele, eu quero que vocês, por favor, deixem o seu like aí, compartilha, vai ser uma bênção. Esteja mandando esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Assim como você é abençoado, então começa a compartilhar e abençoar outros também, ok? Aleluia, glória a Deus. Pastor Rogério, olha, é um prazer tê-lo aqui com a gente, tá bom? É um prazer gravar esse podcast aqui, graças a Deus. Deus sabe, rapaz, das lutas. Você está aqui agora comigo, você sabe. Toda vez que eu falo de gravar um podcast, é aquele perrengue, aquela luta, mas no finalzinho dá tudo certo. Sempre dá tudo certo. E faz parte do processo, né? Faz parte do processo, porque as coisas para o reino são diferentes, né, do que das coisas para o mundo. Quando você determina que vai fazer algo para o reino de Deus se estabelecer na terra, o mundo espiritual se levanta também. É uma guerra, né? É uma guerra, faz parte, tem que ser assim. Se também não tinha graça. Se não tivesse a guerra, não ia ter graça. Por isso que a graça chama graça. A gente precisa da graça. E sem graça, senão ficava sem graça, não dava para fazer. Não, verdade. Rapaz, eu tenho uma curiosidade. Diga. Tá bom? Deixa eu te perguntar. Você está falando, a gente já está começando a falar sobre essa guerra, né? Essa guerra espiritual, tá? Mas será que lá do outro lado também tem guerra? Tem. Você, antes de ser cristão, evangélico, você foi... Que religião que você foi antes? Bom, eu sempre tive uma curiosidade em relação às questões espiritualistas. Sim. Eu tenho uma irmã que ela iniciou na Umbanda. Sim. Muito antes de eu ter conhecimento disso, e ela contava, quando eu visitava eu e minha mãe, sim, ela contava coisas assim fantásticas, né? Coisas assim sobrenaturais. E eu, criança, sim, velho, eu achava aquilo muito louco. Sim. Eu queria saber, queria conhecer. Então foi uma semente que foi plantada naquelas conversas, quando ela começava a contar a respeito da manifestação dos espíritos, o que eles faziam e tal. E nasceu um desejo no meu coração de querer ser isso mais eternidade. Isso aí com coisas de 9 para 10 anos. Sim. Foi assim que eu acabei tendo interesse pelas coisas espirituais. Acabou se envolvendo. Me envolvi. Sim. Com 10 anos de idade. 10 anos de idade, pastor. Você recebia espírito? Sim, eu recebia. Incorporava. Com 10 anos de idade, eu conheci... A primeira vez que eu entrei num centro espírita foi numa festa de São Cosme e Damião. Sabe essa festa inocente? Sim. Eu entrei nessa festa. Isso dá uma explicada para a gente, para a criançada que está chegando o dia, não está? Já passou, dia 27 de setembro foi. Hoje, dia 12 de outubro, também os centros espíritas fazem as suas celebrações. Sim. Mas o pessoal costumava fazer as festas no dia 27 de setembro, sim, que é um santo ainda muito cultuado, né? Uhum. E o pessoal da Umbanda, até algumas pessoas do Candomblé, tendem a celebrar para os espíritos infantis, sim, nessas datas. E aí eles distribuem doces, consagrados, tal, uhum, e fazem festas nos centros, sim, e nos terreiros. Sim. E foi através de uma festa dessa que aí eu fui arrebatado. Rapaz. Foi terrível. Mas assim, os anjos... Por causa de um docinho. O lance não foi nem um doce, foi por conta do ambiente. Sim. O ambiente era muito sobrenatural, o ambiente era muito, vamos dizer assim, muito agressivo. E era uma coisa que eu queria, meu coração desejava ser especial. Eu queria ser alguém com poderes especiais. Sim. Né? Então aquilo era muito atraente para mim, esse é o termo, foi muito atrativo. Sim. Quando eu via uma pessoa de 50, 60 anos conversando como se fosse uma criança e todo mundo lá cultuando aquele espírito, eu falei, cara, eu quero isso para mim. Porque na minha mente, com pouco conhecimento, sim, eu achava aquilo fantástico. E eu fui abduzido por aquelas coisas. E essa pessoa de 50 anos falava como criança, porque baixou um espírito... Incorporável, estava sobre
a influência de espíritos, né? Sim. E aí eu quero abrir um adendo para você, que você é espírita, você que é das religiões de matrizes africanas, que você tem que entender uma coisa, queridão. As pessoas falam, os cristãos são preconceituosos. A grande questão aqui não é o preconceito. A grande questão aqui é que nós, cristãos protestantes de confissão reformada, nós temos a Bíblia como a única regra de fé e conduta. Isso faz parte da doutrina. E a Bíblia nos fala o seguinte, velho, que o reino espiritual é constituído por 2 tipos de seres. Sim. Ou do reino espiritual da maldade, Satanás e seus demônios, ou então os anjos de luz, os querubins, arcanjos, o próprio Deus e o Espírito Santo. Fora isso, velho, se não vem do céu. Sim. E a Bíblia também nos fala que a comunicação de espíritos de pessoas mortas não agrada a Deus. E que não existe a possibilidade disso acontecer. E é lógico, portanto, que os espíritos que se manifestam não são de pessoas que faleceram. São espíritos, seres espirituais da maldade, velho. Sim. Quer dizer, na nossa concepção, porque nós sabemos que é verdade, mas você que é de uma religião de matriz africana, entenda que é a doutrina da fé que nós professamos. Não tem nada de pessoal. Cara, pastor, conheci gente muito boa, velho. Eu acredito. Muito sincera. Eu acredito. Inclusive, eu era muito sincero naquilo. Eu acreditava que eu estava trabalhando a serviço de Deus. Sim. Entendeu? Com certeza. Então, mas você teve uma experiência lá, mesmo como jovem. Como a experiência que você achava que você estava fazendo o correto. Então, eu acreditava, porque existe muito critério, né? Por exemplo, a Umbanda, o nome Umbanda significa a reunião das leis de Deus, uma coisa nesse sentido. Sim. E aí tem todo um processo de você usar aquilo que você entende como mediunidade para ajudar pessoas. Então, era essa que era a ideia. O conceito era esse. Sim. Você se entregava para ajudar pessoas. E nesse processo de desenvolvimento da mediunidade, implicava em você se consagrar. Então, quando aí ia acontecer todo o processo de incorporação, coisa parecida, você não bebia, você não fumava, não praticava relações sexuais. Era um jejum. Era um jejum, cara. E não entrava com qualquer roupa, você não entrava de qualquer forma, tinha preceitos, tinha rezas, né? Sim. Tinham rituais assim de purificação. Então, e tinha critério. Ai de você se você não cumprisse. Então, nós fazíamos aquilo, pelo menos eu estava naquele momento, tentando servir a Deus. Sim. E os espíritos se manifestavam e coisas sobrenaturais aconteciam. E eles enganavam. Os espíritos enganavam. Enganavam porque... Você acha que tem pessoas lá dentro decepcionadas? Tem, lógico que tem. Existem pessoas lá dentro que entram para servir a Deus, cara. Confusas, decepcionadas. Tem gente de má fé? Tem. Aonde tem ser humano, tem. Inclusive na igreja evangélica. Aonde tem ser humano, sempre vai ter aquela parcela de gente que não é sincera. Mas lá também não é diferente. Tem gente lá que está agora em dúvida para saber se aquele é o caminho. Sim. Porque qual que é a mensagem? A mensagem é que você tem que ajudar o seu karma. Pastor, qual que é a ideia? A ideia é que você está reencarnando porque você foi mal na encarnação passada, você veio para pagar um preço. Essa é a ideia deles. Essa é a ideia. Então, o seu sofrimento, ele vai trazer evolução espiritual. Sim. E aí você vai diminuir o número de reencarnações até você atingir um nível superior. E aí eu falei, cara, mas isso não tem muito nexo. Por quê? Porque quem me garante isso? Aí tem tantos outros argumentos que tentam quebrar isso. Mas quando eu conheci a graça, queridão, o Jesus que morre na cruz do Calvário por alguém como eu. Aí sim, você teve um encontro. Aí eu comecei a ter, o encontro demorou. Eu aceitei Jesus 4 vezes. Aceitei Jesus 4 vezes. Depois que eu aceitei Jesus, eu ainda fui para o terreiro. Fui para o terreiro. Manifestava nesse momento assim que você estava na igreja. Olha que legal. Terreiro. Esse é outro detalhe para mim, muito importante. Eu tinha medo e vergonha. E aí eu conversei com Jesus sem conhecê-lo. Falei, tá bom, eu tenho sentido vontade de conhecer melhor. Sim. Mas assim, eu só te aceito, por favor, se o Senhor não permitir que eu caia endemoniado. Eu não quero cair endemoniado, porque eu acho isso uma pataquada. E Jesus, ele é cavalheiro demais, velho. Rapaz, Jesus foi bom com você. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nem no encontro com Deus. Nem no encontro com Deus aconteceu. Então eu fiquei, cara, Jesus é muito fofo.
E eu tinha um problema com álcool, com drogas, Sim. que tudo veio num pacote, né, cara? Qual a idade que você tinha quando você veio para Cristo? Olha, eu fui para Cristo, se eu não me engano, com 21 anos. 21 para... Não, minto. Eu fui para Cristo com 23 anos. 23. 23. E aí você também casou lá no centro? Então, acontece que eu tive um relacionamento paralelo, né? Sim. A minha religião e a minha esposa, na época, ela tinha 17 anos, ela também teve envolvimento com o espiritismo. E aí eu acabei casando com ela, desenvolvi ela, né, na mediunidade, eu fui o que seria um dirigente espiritual, outros dizem pai de santo, mas, sim, enfim, o nome correto seria dirigente espiritual, e nós tínhamos pessoas que eu atendia, que faziam consultas comigo e tal, não sei o quê. Só que aí o casamento começou a degringuelar, eu não tinha a unção de Deus, eu era imaturo, não tinha maturidade, eu era muito mal dirigido. E fora isso que os espíritos infernizavam também, né? Infernizavam, não tinha ciúmes no meio? Não tinha, da minha parte não tinha. Eu sempre fui meio resolvido em relação a essas questões. O que existia era perturbação mental. Eu não tinha uma noite de sono decente. Eu era visitado por demônios, por espíritos nas madrugadas. E aquilo causava transtorno na mente. Misericórdia, querido, era complicado. Ela também tinha alguns problemas por conta dos envolvimentos que ela tinha, a questão da cultura que ela tinha. As coisas que comia, que bebia. Que bebiam dentro da minha casa, os médios na minha casa, e pessoas... Eu não tinha mais... privacidade, querido. Né? Todo mundo se envolvia no nosso casamento, era algo que já estava insuportável. Né? Mas o que aconteceu? Que essa pessoa decidiu, então, caminhar para outros caminhos, né? E eu acabei tendo o casamento destruído. Mas Deus, ele é tão poderoso, velho, que ele transforma a maldição em bênção. Amém. Graças a Deus. Deus é top. E aí eu vim com a minha filha, fiquei pai solteiro. Sim. Pai solteiro. Eu tive que voltar com a minha filha para casa de papai e mamãe, depois de velho. E meu pai era muito louco, porque ele não deixava eu sair para passear, para namorar, para essas coisas, porque eu tinha que tomar conta da minha filha, então eu virei mãe solteira, né? Isso você estava com 21 anos? Já estava com... Não, mais de 21 anos. Que eu tenho... exatamente, mais de 21 anos. E aí, no momento, eu já estava livre para conhecer Jesus, porque tinha um detalhe. Quando eu estava casado, eu falava para a pessoa, falava, olha, querida, é o seguinte... Eu quero largar essa vida, eu estou pensando em ir para uma igreja. E eu acho que eu vou aceitar Jesus. Ela disse assim, se você aceitar Jesus, eu vou embora da tua vida, eu não quero saber de casar com um crente, não. Está casada com um crente. Aí apareceu um anjo bem poderoso, ela falou amém. Amém. Aí aconteceu. Amém. E aí quando eu me toquei, que eu já estava livre, que eu podia procurar o meu caminho, aí eu fui num culto, no GCD, num grupo evangelístico da Renascer. E aí lá, tipo, o irmão Manolo, cara, ele fez o apelo. Ele dava um violão, um lugar bem simples, bem humilde. E aí o Espírito Santo me leva arrastado lá para frente, quando eu vejo já estava de joelho no chão, chorando, aceitando Jesus. Só que eu aceitei Jesus umas 3 vezes, 4 vezes. Né? Porque não foi fácil a libertação. Que bairro que era? É no Jardim Angélica 2, aqui no bairro dos Pimentos. Rapaz. Mas foi power o negócio. Foi tremendo. Os demônios que usavam a minha vida naquela época, eles não desistiram. Aliás, eles não desistem. Não desistem. Não desistem. Eles ameaçam? Ainda hoje, ameaçam. Ainda hoje, ameaçam, ainda hoje. E eles querem ameaçar gerações. A minha filha padeceu muito, sofreu muito, porque a mãe, ela nem influenciava. A mãe ainda está viva? A mãe está viva, tem terreiro, tem tudo. Mas não saiu mesmo, não conseguiu sair dessa ninhada aí. Não, está lá na proposta, continua indo. E aí a minha filha também, eu já crente, a minha filha começou a querer morar com a mãe. Nesse processo de querer morar com a mãe, um tempo ficou e foi para o centro e vestiu branco. E eu já presbítero da igreja. Foi uma decepção. Mas aí, graças a Deus. Graças a Deus. Deus abriu os olhos dela. Hoje ela é diaconisa da nossa igreja. Hoje ela é uma mulher de Deus, mas processo. Hoje ela tem quantos anos? Hoje a minha filha está com quase 30. Essa está com quase 30. Se eu não me engano, é que eu sou ruim de data. Isso é um resquício do tempo, né? Que a memória foi-se embora. Eu sou professor de história, mas não tenho muita memória. Mas é uma vantagem, pastor, porque assim, às vezes as pessoas fazem coisas para mim. Minha esposa é uma barata. Ela fala assim,
cara, você não se lembra de nada? Eu falei, não, você lembra dessa pessoa que você está conversando? Eu falei, o que foi? Eu, não sei, não. Ela fez isso para você, você, maldade, ela te humilhou. Né? Eu falei, é mesmo? Ela falou assim, Eu falei, não sabia, esqueceu. Agora eu tô com dó de mim. Eu ficava até com dó de mim. Eu falei, não, fez comigo mesmo. Então eu tenho facilidade em perdoar porque eu esqueço. É verdade, eu também esqueço também. Não, eu esqueço, rapaz. Não levo em consideração, não. Mas isso é um dom, né, pastor? É dom de Deus. Porque o que as pessoas estão amarradas nessa coisa de não perdoar. Sim, estão doentes, né? Doentes na alma, doentes no coração. Quantos discípulos chegam para mim, mas pastor, que eu não aceito porque ela fez isso para mim. Eu falo, mas qual que é o problema, filho? É porque ela fez isso. Mas ela fez, conjugou o verbo no passado. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, negão. E a gente não precisa carregar uma carga que não é nossa, né? Qual que é a vantagem? Você não perdoa, é como se você estivesse tomando veneno e quem falasse agora morre desgramado. Pensando que o outro que vai morrer. Tu vai embora, tu vai pro inferno ainda então, e tu tá marcando touca. Vai viver o que Deus tem de bom para você. Não é fácil, não. Aí eu tô nessa vibe, eu tenho nessa vibe. Eu quero a Deus, eu tô sossegado. Com certeza, eu também acredito dessa forma. Então, aí você se converteu, foi para a igreja, se batizou. Me batizei. Né? Se tornou diácono na igreja. Não, demorou, o processo demorou, demorou, porque aí eu teve um tempo que eu acabei sendo dirigido para a Assembleia de Deus. E aí a coisa foi muito legal. Chegando na Assembleia de Deus, eu estava lá de paletó e gravata e tudo, porque eu trabalhava de vigilante numa grande empresa, né? Editora Moderna. Você conhece a Editora Moderna? Sim. Eu trabalhava lá de vigilante e tal. Na Marginal. Era aqui em Guarulhos. Aí, o que aconteceu? Tinha um cooperador na época chamado Roberval, hoje é pastor, gente muito boa, trabalhava comigo na portaria, ele começou a falar comigo, vamos para a igreja, tal, não sei o que, porque eu deixei uma Bíblia em cima do balcão. Sim. Aí ele falou, você é crente? Eu já fui, pronto. Começou o processo. Quando ele se ligou, aí Deus começou a usá-lo para me perturbar, né? Sim. E aí eu comecei com essa conversa, só que eu namorava uma menina, que ela não era crente, mas de boa família, gente muito boa, muito legal, muito 10. Só que a gente tinha relações sexuais ilícitas, né? E relações sexuais ilícitas é complicado. Sim. E eu falei, cara, mas eu tô querendo voltar para Jesus. Não tem problema, você pode ir para lá, para a igreja, só que eu não vou ser. Não quero saber de Jesus, não. Eu quero continuar sendo o que eu sou. Mas você já tinha aceitado Jesus? Não, ainda não tinha. Eu estava querendo voltar no processo, só que aí o processo estava complicado. Você não se converteu na Renascer? Eu sei, mas eu acabei... Não se batizou? Não, me batizei na Renascer, só que eu me desviei um tempo. Certo. E nesse tempo eu conheci essa menina. Você conheceu outra igreja também. Aí, antes de ir para essa outra igreja, eu estava namorando a menina. Eu estava na portaria da igreja, na portaria da empresa, e eu estava escutando um missionário falando num programa de madrugada, eu de noite, eu e Deus. Sim. E aí, eu falei, Deus, eu acho que eu vou ter que largar a fulana, porque ela não quer saber de santificar e tal. Sim. Mas o outro camarada lá, desviadão, falou, não, você se converte e depois você ganha ela para Jesus. Eu falei, não sei. Aí eu ligo para a rádio, naquele tempo a gente ligava para a rádio para pedir palavra, 2 horas da manhã. Sim. Eu falei, o quê? Aqui é o Rogério, eu queria uma palavra. Aí tá bom. Trabalho. Deu todo trabalho e tal. Aí tá bom. Daqui a pouco o irmão missionário fala assim, olha, irmão Rogério que ligou agora pedindo uma palavra. Sim. Faz o seguinte, velho, liga para mim. Fora do ar que eu tenho uma palavra para te dar. Sim, do particular. Aí eu comecei a tremer, né? Falei, o que é isso? Que história é essa? Irmão Rogério, Pai Senhor, amém, amém. O que está rolando? É assim, querido. Deus manda dizer para você tomar vergonha na cara e largar essa mulher, porque senão você vai para o inferno e para você vir para a casa dele o mais rápido possível. Rapaz, mas foi desse jeito. Desse nível. Por isso que não era para ser no ar. Eu falei, mas você sabe que Gideão é meio crédulo, não? No dia seguinte, no outro turno, eu falei, você foi Deus, você foi sorte. Aí daqui a pouco eu estou ouvindo uma rádio com o Bispo G, da Renascer. Sim. Aí o irmãozinho liga para a rádio e fala assim, eu tô namorando com a menina, só que a menina não é crente. O que eu faço, bispo? Converto ela? Ele falou assim, no ar. Quem converte é o Espírito Santo, meu filho. Ele cuida da sua obra. Toma vergonha na sua cara, larga ela e vem para a igreja. Aí eu falei, mano... O Bispo G. Bispo G. Aí eu me liguei. Aí no dia seguinte eu fui lá, olha, querida. Aí você desistiu. Aí eu desisti dela. Fui lá, querida, Jesus é mais importante. Não dá. Aí eu fui pro ponto de pregação. Sim. Da Assembleia de Deus. Um quartinho pequenininho. Sim. Sabe, os irmãozinhos, tu sentado no sofá. Simplesinho ali. Eu entrei com aquele paletó e gravata lá.
Era novinho, que era o preço que tinha acabado de comprar, cabelo cortadinho, com Sim. cara de crente. Sim, e você era segurança. Segurança, mas cheio de demônio que não sei o quê. Ih, rapaz. Mano, mas aí eu estou lá sentado e tal, o irmão faz aquela apresentação. Ô, irmão, diácono. Sim. Diácono Elipse. Hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Rapaz. Não acredita. Quando eu vejo ele, eu falo, pô, cara, como que você faz Hoje ele isso? teria o quê? Hoje ele 60 anos? Não, ele está com 50. Sim. Mas acho que 60 anos, é verdade. Aqui eu tô com 53, eu não tenho a ideia que eu tenho 53 aí. Sim. Na minha mente eu tô com 15, velho. Ô, louco. Mas então, o Elipse, ele fala assim para mim, o culto acontecendo, hino da harpa, unção para lá. Eu não sabia o que era esse movimento, que eu era a Renascer. Aí ele falou assim, o senhor é pastor, presbítero, paletó e gravata. Aí eu falei visitando, aí eu falei, não, eu tô afastado dos caminhos do Senhor, eu quero voltar para Jesus hoje. Pronto, o culto acabou na hora. Aí os irmãos já começaram a pular de alegria, já fizeram apelo a aceitar Jesus. Aí de lá para cá, nunca mais se larguei Jesus. Amém. Lá para cá, só conhecendo a graça de Deus. Sim. Deus aí depois encontrou a esposa, Marli. Essa parte é boa, essa parte é legal. Fui para a Assembleia de Deus, para a igreja sede, que estava lá onde? Eu estava no ponto de pregação. Sim. Aí quando eu fui na igrejinha lá da Rua 7, que era a igreja que tinha o ponto de pregação, era uma igreja que tinha, aquelas igrejas antigas que tinha o Soldadinho de Cristo, grupo de criança, Brilho Celeste, grupo das irmãs, sabe como é? Grupo de jovens, eu não lembro qual que era. Mas o nome dos grupos era mais ou menos aquilo que o grupo tinha que ser, mas não tinha. Era criança, adolescente, juniores, e jovens. Jovens, e tinha os obreiros, varões. Tava da hora. Sim. Aí e eu estava lá cultuando a Deus, os irmãos já tinham me apresentado, e eu estou lá cultuando a Deus. A minha esposa estava sentada no grupo das irmãs. Sim, solteira. No grupo das irmãs. Mas ela tinha um problema, que ela teve um relacionamento ruim quando ela não conhecia Jesus, e ela tinha sido abandonada. Com 3 crianças. Uma tinha falecido e 2 ela estava trabalhando e cuidando sozinha. Aí eu olhava para ela assim, um semblante de tristeza. E de repente o grupo das crianças começa a adorar o Senhor. Aí tinha uma menina com cara de fuinha, com uma botinha, aquelas ortopé. Ortopé de couro. E ela tava com uma meiazinha branca arrastão, rasgada, um vestidinho xadrezinho, bonitinha, com cabelinho preso, uma cara de fuinha, a Débora. Aí eu olho para Marli e olho para aquela menina falando, ó, Jesus. Eu conversando com Jesus assim, ó, Jesus, que menina bonitinha, né? Como ela canta bonitinho. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. E ela cantando, fazendo gestinho, achava uma fofa. Aí eu olhei para Marli e eu olhei assim, e falando com Jesus, ó, Jesus, e essa mulher, tadinha, tá com uma cara de tristeza. Pô, coitada. Coitada dela, o que acontece? Sim, rapaz. Aí Jesus fala para mim assim, olha, essa daí é a mãe dessa menininha. Sim. Eu falei, tá bom, não dei muita ligança. Até aí, tudo bem. Não dei muita ligança, porque é os meus pensamentos, né? Jesus fala de um jeito estranho com gente estranha, né? Sim. Eu tô lá na minha. Aí eu fui conversar com esse cooperador, Roberval. E eu tava conversando com ele, falei assim, ô, irmão, aquela menininha lá e tal. Ah, ela é a Débora. Jesus falou para mim que ela é filha daquela irmã lá. Quem é aquela irmã? Ah, a irmã Marli. Sim. Aí Jesus falou para mim que ela é filha da Marli. Eu falei, é mesmo? É mesmo, rapaz. Como você sabia? Foi Jesus que falou para mim. Sim. Pronto. No coração de Roberval, ele entendeu que eu estava de zóio na Marli. E aí ele começou um processo. Não era nada disso. Não era, não tinha nada a ver. Mas depois virou. Sim. Depois virou, que a gente se conheceu. Sim. E eu precisava casar, que eu não queria pecar. Sim. Eu era grosso, irmão. Sim. Casamento para mim era para isso, para não pecar. Entendeu? Quer saber de adjuntora, ajudadora. Não. Eu queria fazer as coisinhas sem ter que ter problema na consciência, entendeu? Sim, será bem ogro. É ogro demais, rapaz. Mulher, naquela época, a gente entendia que mulher só servia para ajudar o marido e tinha que ser submissa e acabou. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. É desse nível. Ter tolerância, você precisa ter paciência, empatia com as pessoas. Isso é fruto do espírito. Sim, autodomínio. Autodomínio. Você tem que suportar uns aos outros. Sim. É isso que é congregar. Que nem tem esses irmãos que são igrejeiros. A segunda milha. É, a segunda milha. Aí um camarada fala assim, eu sou desigrejado, eu sirvo a Deus na igreja. Aí eu falei, então você vai suportar quem? Vai tolerar quem?
vai ter comunhão com quem? Quem vai servir a ceia para você? Fala para mim, filho. Quem tu vai perdoar a não ser você mesmo? Como é que você vai exercitar esse dom? Sim. Você vai ganhar para Jesus e vai colocar essa pessoa onde? Os desigrejados falam isso, não é? Eles falam que não precisa nem de ceia. Não precisa de ceia. ceia. Para a igreja não precisa de ceia. Nada. Precisa de congregar. Tudo é relativo, irmão. Essa geração Caio Fábio, não é? Tudo é relativo, salvação é relativa. A geração agora, o René Kevitz, que a Bíblia tem que ser atualizada, velho. Isso tá. Esse é o novo. É o novo problema da igreja. Porque agora a questão da intelectualização de tudo, né? Sim. A gente racionaliza tudo. Isso está trazendo, está devastando tudo aquilo que foi feito pelos grandes missionários que vieram para o Brasil. Sim. Né? O pessoal já não, só a graça não basta mais. Né? Você tem que ter a graça, tem que ter uma teologia reformada, uma teologia progressista, né? Que aceita tudo, que inclui tudo. Sim. Mas, enfim... Tem algumas igrejas que aceitam tudo, né? Assim, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bethesda, pastor... Que aceita... Ricardo Goldin. Só tem homossexual também. Então, essas igrejas são as igrejas LGBTQI+. Sim. Existem as igrejas inclusivas, que é da Lana Holder, sim, que lá não necessariamente a pessoa não precisa ser homossexual. Qualquer um, sim, pode frequentar. Mas o homossexual... Mas a maioria é. E existe essas igrejas, a igreja do Ricardo Goldin, né, que é a Assembleia de Deus Bethesda. Essa igreja, ele já declarou que é uma igreja inclusiva. Você que sofreu, venha aqui. Você que sofreu perseguição, venha. Enfim. E essa igreja é de René Kevitz também. Fora as outras que não estão na mídia, que isso tem muito, né? Né? Essa questão. Então, a gente vai congregar como se a gente não tem o Espírito Santo? E como é que a gente vai demonstrar o Espírito Santo? Sim. Se você fala em mistério. Sim. Essa é a única evidência do Espírito Santo? É verdade. Aí você vai viver onde? Numa gruta, numa toca? Seria bom, né? Façamos isso. Não foi o que o discípulo falou? Elias e Moisés aparecem na transfiguração, não é? Aparece lá, Jesus está lá, todo cheio de resplandecendo em glória. Sim. Os discípulos falam, cara, vamos fazer uma barraca para nós aqui? É verdade. Acabou. Tem uns irmãos que fazem essa coisa. Aí Jesus falou, você está louco. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você não sabe o que é evangelho, você não está ligado ainda. Mas vai aprender, calma. Sim. Quer dizer, eu também estou querendo aprender. Aí você vê os irmãos que vão ao monte? Sim. Nada contra ir ao monte. Sim, eu também não tenho nada contra. Legal, da hora. Muito bom ir ao monte. Quiser ir para o monte, vai para o monte, é legal. Sim. Quando eu tiver coragem, eu vou. Eu sei que tem muita gente confusa lá em cima, mas... Pode ir, não tem problema. Pode ir, fica à vontade. É que a Bíblia nos orienta. Olha, entra no teu quarto, fecha a porta, tem o culto, tem secreto, fala para o teu pai. Sim. É o lugar da adoração, passa a ser o santo dos santos. Sim. Mas se você acha que você deve ir até o monte, Deus mandou, deu a direção, vai, cara, não tem problema. Mas os irmãos ficam tão deslumbrados com aquele lugar que, de repente, eles acham que Deus só vai falar lá. Sim. Aí lá no monte os caras fazem até barraca. Sim. E moram no monte. Sim. É muito louco isso daí. Eu ouvi falar que tem um monte aqui, não sei aonde, não em Guarulhos, não sei se é em Brasília, Goiás, em algum lugar que tem um monte que tem uma senhorinha que mora lá em cima. Nossa, que louco. Quer dizer, se ela pode morar, né? É uma senhorinha só de oração. Agora, sabe o que acontece comigo? É uma barato isso daí. Eu acho legal. Você já foi no monte? Já fui. Eu gostei, mas assim, não foi tão impactante. Sim, né? Sim. Mas é bom, eu acho da hora, muito legal. Ter um pouco de paz lá, os esquilos andando. É bom. Quando eu vou, sabe... Você foi de dia ou à noite? Eu já fui de dia e já fui de noite. Tá. Já fui de dia e de noite. De dia deve ser melhor. É melhor, para mim é melhor, mas assim, os irmãos são muita gente sincera. Muita gente sincera. Sim. Olha, é isso que eu falo com as pessoas no meu trabalho. Olha, o que vocês veem na mídia, na TV, e causa escândalo, isso é a pontinha do iceberg, cara. A grande maioria dos homens e mulheres de Deus que eu conheço são pessoas honestas, cheias do Espírito Santo, que pagam para pregar. Sim. Que pagam para que o reino seja estabelecido na terra. Sim. Quando você vê um camarada que diz que roubou, um camarada que adulterou, um camarada que fez essas pataquadas, você não pode nivelar por baixo, cara. A grande maioria das pessoas que eu conheço são pessoas que amam a Jesus de verdade. Homens de verdade, mulheres de verdade. Rapaz. Não é, cara? E no passado andava quilômetros a pé para ir pregar uma palavra, uma ministração. Sim. Uma igrejinha pequenininha de bairro. A igrejinha do poder, né? Então, cara, a igrejinha do poder, onde falava Jesus, tu é bom.
no tempo da conversão. Igreja de oportunidade. De oportunidade. Dá problema oportunidade, né, irmão? Porque às vezes os irmãos lá falam umas coisas que estão no coração. Testemunho também, que às vezes. Né? Testemunho. Testemunho. Mas eu lembro do tempo, tinha um pastor. Mano, como que era o pastor? Claudemir, o nome do pastor Claudemir. Pastor Claudemir, um irmão preto, e ele tinha uma voz horrível, irmão. Ele é cheio do Espírito Santo, me ensinou a evangelizar. Saía eu e Claudemir na rua da cidade, entregando folheto, a gente entrava nos botecos, falava do amor de Jesus. Eu aprendi a sentar do lado do cachaceiro e conversava com o pastor Claudemir. Só que ele tinha um problema muito sério, ele tinha uma voz horrível, ele desafinava batendo palma. Ele era ruim demais. Mas ele tinha uma parte com Deus. Quando ele começava... intimidade. Tinha uma intimidade. Que ele começava assim na Santa Ceia, pegava o hino da harpa e começava. Bendito seja o Cordeiro, gente do céu. Aí o outro irmão da violinha só sabia 2 acordes, que não tinha nada a ver com louvor. E uma corda estava quebrada. Irmão, quando o pastor... Era um desastre. Não, mas quando o pastor Claudemir começava a tocar, o Espírito Santo respondia com fogo e a gente não entendia o que acontecia. A glória de Deus se manifestava. Rapaz. E a gente chorava. E aquele instrumento musical ali funcionava nessas horas. Maravilhoso, havia uma transfiguração musical sonora, velho. Não tem explicação mesmo, não. Tem. Hoje em dia, às vezes o camarada vai, tem um virtuoso tocando, aparelhagem de última geração. Sim. E você só presta atenção na capacidade, no talento, mas unção, cara, às vezes não tem. Hoje em dia está faltando isso nas igrejas. Né? Muita preocupação. É lógico que para Jesus tudo tem que ser de excelência. Lógico, né? Mas está faltando a graça em alguns lugares. O povo hoje está muito distraído, né? O povo hoje está pensando nas contas a pagar. TDAH espiritual. Né? Déficit de atenção espiritual. Camarada não consegue ficar um culto, cara, inteiro, 40 minutos sem olhar no WhatsApp. Não consegue, cara. Aconteceu outro dia, eu estava numa ministração, Deus me joga no chão, um menino cheio do Espírito Santo, estava sendo usado, contando um testemunho poderoso, e quando eu levanto daquele processo, todo está um camarada do meu lado. Será que ele também não filmou, não, enquanto você... Estava no WhatsApp. Aí eu falei, cara, mas por que tem essa necessidade, né? Sim. Não sei. Mas eu só sei que... É a geração, né? É a geração. A geração é uma geração mais frágil. Sim. Uma geração Essa é a geração do mimimi? Mimimi. É uma geração, cara... Você já levou bronca de pastor quando você era... Muito. Eu fiquei de banco vários meses. E hoje, se a gente for dar uma bronca, não... Acabou. Rapaz... Não, hoje não é mais assim. O cara vai embora. Hoje você tem que ter uma sabedoria, se você não for levar um processo nas costas ainda. Exatamente. Então você tem que ter muita paciência para você chamar para um discipulado. Sim. Eu já fiquei de banco, na Assembleia de Deus tinha assim, que é uma igreja que eu amo. Não tem nenhum trauma em relação à Assembleia de Deus. Eu fui forjado lá. Sim. Evangelizando, graças a Deus, imagina. Lá aprendemos a evangelizar, a sofrer pelo evangelho. Sim. Ainda bem que pagar preço. Não que você não possa aprender na igreja que você congrega, é que essas igrejas, nossas igrejas contemporâneas, elas foram desenvolvidas para esse povo dessa era. Sim. Né? Então, havia uma igreja mais rústica para um povo rústico. Né? Agora, essa geração de pessoas que estão com problema de síndrome de pânico, sim, depressão, tem que ter uma configuração de igreja diferente, velho. Não tem jeito. Senão não fica na igreja. Não fica. E qual que é o nosso trabalho em Cristo? É fazer com que a pessoa fique na igreja para dar tempo do Espírito Santo trabalhar a vida da pessoa. E aí, quando aprover Deus recolher, vai para o céu. E, rapaz, e a palavra de Deus fala, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Dormem, cara. Então, quer dizer, lá dentro da igreja tem muitas pessoas nessa situação. E o sono, esse sono, eu acredito que um dos motivos, pode existir outros, né, pastor, mas um dos motivos é essa tecnologia, esse excesso de informação. Sim. Hoje você tem acesso a todo tipo de informação que antigamente você tinha que ter muito dinheiro para ter. Sim. Hoje, se você quiser ler um livro, se você quiser ler o Talmud, né? Talmud é uma coisa que só judeu lia. Sim. Faz uma pesquisa rápida na internet e já tem uma versão do Talmud. Você tem até o professor ali para te dar uma... Eu quero saber o que é luciferianismo. Daqui a pouco você já é convidado a um templo luciferiano. Não é? Hoje você tem informações... Por exemplo,
a pornografia, que é o mal do século que está levando bilhões para o inferno. Sim. E a pornografia faz um mal terrível à mente da pessoa. Sim. Né? Libera dopamina, endorfina, sei lá, e a pessoa fica viciada e quer, e quer mais, e quer mais. É uma droga. Sim. A pornografia, ela alimenta a indústria da prostituição, do crime, das drogas. Sim. Né? Mas no meu tempo, talvez no seu tempo, a gente não tinha acesso à pornografia. Tinha... E se tivesse, era tudo ali escondido. Escondido. Ia na banca do seu Francisco, tinha um negócio chamado catecismo. Você se lembra do catecismo? Não, eu não fiz catecismo, não. Não, mas o catecismo não era esse catecismo que você está falando. O catecismo era umas revistinhas pornográficas que era escrita à mão. O cara desenhava as coisas, nós ia lá comprava os negócios. Isso era catecismo? A gente chamava de catecismo. Eu não conheci, não. Então, aí a gente falava assim, Antônio, tem catecismo aí? Aí pagava não sei quanto e comprava o catecismo. Era assim que era o negócio. Não, isso aí era um apelido. Era um apelido maldoso. Era um código. Era um código. Aí a gente pegava o catecismo e colocava debaixo da cama. Né? Não estava escrito catecismo. Não, imagina. A gente colocava a revistinha pornográfica, código, então. só que era desenho, não era fotografia. Tá. Aí a gente colocava debaixo da cama. Aí a gente achava que a mãe não via. Ou então tinha nosso tempo, tinha o que? Playboy, essas coisas. Sim. Então você tinha muita dificuldade. Tinha que ter dinheiro, sim. Tinha que ter o jornaleiro lá para vender para você, sim. E tinha que ter a sorte da sua mãe não ver. Hoje em dia, rapaz, você pega esse aparelho aqui, ó, você tem acesso a zoofilia, necrofilia, pederastia de todo tipo de coisa. Sim. Não precisa nem pagar. E seu pai e sua mãe, se tem um adolescente aí assistindo, muitas vezes nem pesquisa para saber o que você tá visitando. Sim. Você quer pornografia? Tá antigamente, para a gente aprender as coisas, a gente tinha que andar com más companhias e a gente tinha que ir para o mundão. Hoje, o mundo vem para dentro de casa. Hoje o mundo está dentro de casa e você tem o seu direito a o quê? A privacidade. Não é? Hoje, outro dia eu estava dando aula. Isso, o senhor é professor. Eu sou professor da rede pública. Sim. Aí eu estava dando aula. Sim. Bom. Aí o menino chegou assim, eu quero ir no banheiro porque eu vou. Que idade? É do 8º ano. Tá. Acho que é 13, 14 anos. Mas tinha acontecido uma coisa muito séria, que ele tinha aprontado uma coisa muito séria, e ele estava me peitando, dizendo que ele tinha direito de ir no banheiro. Sim. Dizendo que se eu não permitisse, ele ia me acionar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Eu falei, demorou, 190 que você quer? Quer chamar a polícia agora? Você não vai para o banheiro e eu quero que você liga para o 190. Aí o outro menino falou assim para mim, se eu não for, eu vou fazer aqui, ainda faz, meu filho, pelo amor de Deus, faz o que eu quero ver você fazer. Você começa, você não termina. Sim. Porque você tem que começar a aprender a entender uma coisa, a sua geração muito fraca que não teve limites. E você está se tornando uma pessoa fraca. Sim. Um rapaz com caráter pequeno, você precisa crescer. Que o mundo não gira em torno do teu umbigo. Sim. Essa geração acredita nisso, nessa idiotice. Sim. E essa geração vai sofrer muito. Sim, com certeza. Vai sofrer muito. Então nós temos esse trabalho de tentar transformar mesmo, né? Através de um testemunho. Eu amo você. Tem que ter paciência, hein? Muita paciência. Essa geração aí. Eu tenho dó. Dessa geração. O que vai ser desse povo? Então, a gente tem dó, mas a gente tem que ter esse jogo de cintura para trabalhar com eles. Né? E o evangelho é a solução, o evangelho é a resposta. E na escola você pode entrar com livros de satanismo, você pode entrar com toda a doutrina iorubá do candomblé, sim, você pode entrar com o materialismo de Marx, você pode entrar com o satanismo de Aleister Crowley, mas você não pode entrar com o evangelho de Jesus. Porque senão você está doutrinando. Você pode ser doutrinado na doutrinação da ideologia LGBTQI+, sim, porque lá ninguém vai te prender por conta disso. Mas se eu falar de inferno e céu, eu posso perder o meu emprego. Rapaz, tá dessa forma. Fora aqueles que agridem o professor. Antigamente, quando você... Não sei, o senhor era bom aluno? Sim, eu era o aluno que levava flores para a professora. Olha, que coisa boa. Hoje os alunos eles levam flores no túmulo da professora depois de morta, né? Antigamente, professor, pastor querido. Eu era apaixonado, rapaz, pela professora. A primeira professora, a professora. Era bom demais. Lógico. Naquele tempo, no nosso tempo, Jesus ele não era proibido. Chocolate para a professora, rapaz. Não é?
A gente tinha essa coisa de venerar a professora. Sim, e ela batia na gente, dava uns croques, uns cascudos, rapaz. Tinha umas bravas, mas a gente estava lá para agradar. Antigamente, você ia apresentar, o seu pai recebia o seu boletim, sua mãe, sim, ele olhava assim, que palhaçada dessa nota aqui, e você levava um couro. Hoje verdade. Não, hoje ele pega o boletim e leva para a professora. Que história é essa dessa nota do meu filho? Mas não sou eu que dou nota para o seu filho, é o seu filho que não conquistou uma nota decente. Isso é falta de princípio, irmão. Princípio da honra. Sim. Que nós abençoamos. Eu perguntei para um aluno meu, quem pede a bênção para o pai aqui? Riram na minha cara. Nossa. Você não pede a bênção para o seu pai, não, filho? Ele falou, não. Vocês não aprenderam que você tem que honrar pai e mãe, que isso é um princípio, sim, que é um mandamento com um princípio, que para os seus dias serão honrar na terra? Aí eu aproveito para falar de Jesus. Sim, sim. Eu nunca ouvi falar disso, não. Então, vou explicar uma coisa para tu. Se você não aprender a honrar teu pai e tua mãe, você vai ter que honrar uma pessoa que não vai amar muito você. Porque vocês são a geração que gritam com aqueles que querem o seu bem. Você grita com o seu professor, sim, com o seu pastor, sim, grita com o seu pai, com a sua mãe. Sabe por quê? Porque você sabe que os seus pais, seus professores e pastores querem o seu bem. Sim. Nunca vão ser capazes de uma violência contra você. Agora, você me chama de você, eu sou seu professor, mas um policial da rota, com uma metralhadora na mão, você vai chamar de doutor. Ixi, aí... Não é assim? Aí o negócio é estreito. Olha como que os valores, pastor, como o negócio está muito sério. O negócio sim, é muito estreito. Sim. Por exemplo, sabe qual que é o melhor lugar para se trabalhar no sistema educacional aqui em São Paulo? Qual? Na rede, no sistema prisional. Certo. Uma REI. Então, volta e meia, abre-se a atribuição para você trabalhar como professor, ou da Fundação Casa, sim, ou no sistema prisional. E aí, quando você participa dessa atribuição, eles vão fazer uma seleção para saber se você tem perfil para trabalhar lá dentro, que não é bagunçado, né? Certo. Tem professores e professores. Eu sou professor de história. Sim. Então, geralmente, os professores de história são ateus, né? E curtem outras coisas, sim, né? E eu sou professor de história, sou cristão, não fumo, não bebo, sou a favor da família tradicional. Sim, isso é um bom perfil para eles? Não, nunca será. Não, imagina. Tem que ser distorcido para estar lá dentro. Totalmente errado. Não, para o sistema prisional, não, é ótimo. No sistema prisional, quanto mais conservador você for, melhor. Sim, sim. O problema é na escola normal. Sim. Na escola normal, quanto mais conservador você for, pior é. Quanto mais cristão você for, pior é. Sim. Mas, assim, se você trabalha no sistema prisional e um aluno maltrata você, ele é punido pelos próprios presos. Eles não aceitam. Conversei com um camarada do sistema prisional, ele disse assim, se um professor é maltratado por um aluno, o que vai acontecer? Ele não vai no dia seguinte. Se o professor não for no dia seguinte, o preso, ele não tem aula. E os presos amam as aulas. Então, eles tratam muito bem o professor. Sim. Para que o professor possa ir sempre, porque é isso que dá vida aos caras. Aí a honra lá dentro. Lá dentro. Aí a honra lá dentro, é a honra lá na Fundação Casa. Se o moleque não aprender a honrar ali em na casa, sala de aula, vai aprender a honrar lá no barreiro. Você sabe que a Bíblia... Se não honrar, vai apanhar até endireitar. E tem que apanhar, eu acredito, é bom. Porque pé de galinha não mata pinto, não é assim que a gente aprendia? Tá bom. Antigamente você podia entrar no treino da CPT e lá você podia pregar o evangelho, sim, e ouvir louvores. Sim. Agora é proibido por lei, você não pode fazer mais isso. Sim. Se você fizer isso, você vai ser convidado a desembarcar. Antigamente você podia entrar no ônibus e fazer a mesma coisa. Sim. Você já não pode mais. Deixar uns folhetinhos. Exatamente. Sim. Existem agora leis querendo ser, então, projeto de lei para ser aprovados, que se você pregar na rua, você pode ser preso. Sim. Proselitismo vai ser proibido. Igreja de porta aberta não vai ser mais permitido. Eles não querem que a igreja abra a boca. Sim. Nós vimos aí na pandemia as igrejas fechadas. A nossa igreja ficou fechada durante 3 meses, a comunidade Missão Ágape, porque a gente não queria infringir a lei, sim, que é um princípio, que a gente obedece às leis, mas os prostíbulos estavam abertos, as biqueiras estavam abertas, as casas, sim, noturnas, os terreiros, tudo estava aberto, irmão. Só a igreja estava de porta fechada. Mas graças a Deus que a igreja não é 4 paredes. Sim. A igreja somos nós. Sim. E quanto mais perseguida, mais a igreja cresce. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus, eu também acredito dessa forma. E agora, depois dessas eleições aí,
desse segundo turno aí, eu acredito que vai haver um despertamento aí para nós, a Igreja de Cristo, dependendo de placas, né? Eu acho assim, ó, eu ouvi um pastor amigo meu, ele ainda está vivo, ele diz que crente é que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Né? A igreja, quanto mais perseguida, quanto mais... Aí ora mais, né? Jejua mais e ela cresce mais. Ama mais. A pandemia trouxe uma verdade. Aqueles que não eram do reino ficaram, pararam, cara. Uma peneira? É uma peneira. E agora quem ficou, quem continuou, quem perseverou, é porque ama Jesus de verdade. Existiam pessoas que só eram... qual é o termo que se usa? Ele gosta, ele simpatizante. Simpatizante, esse é o termo. Eu gosto de Jesus, né? Até acho que as palavras dele são legais, mas essa parada de negar a si mesmo, tomar sua cruz, não é legal. Ele era convencido e não convertido. Convertido. Que nem aquele moço rico, bonitinho. Sim. Jesus troca uma ideia com ele. Príncipe. O cara ia brilhar em qualquer igreja. Sim, rapaz, com certeza. Né? Mas quando Jesus pegou na ferida, ele foi lá no fundinho. Onde... E a nossa ferida foi a pandemia. Rapaz, então, eu sempre pensei que quando Jesus voltar a buscar a igreja, muitos vão ficar. Isso que a gente sempre, lógico. Então, quer dizer, ia passar uma peneira. Mas com a pandemia, rapaz, ele passou a peneira antes de voltar, antes do arrebatamento. Verdade, cara. Não. Verdade. Porque aí muitas pessoas ficaram em casa, estão em casa até hoje. Eu faço as minhas lives para aqueles que estão em casa. Mas, amar a Jesus. Olha, longe de mim ser o guardião da moral, eu não sou ultra espiritual, eu sou o mais falho dos servos e, de boa, preciso melhorar muito. Mas quando você conhece a Jesus, de verdade, você fica dependente, viciado. Rapaz, é igual o Pedrão falou, né? Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E a gente tem mais a conhecer de Deus, quanto mais a gente vive. Rapaz, eu quero Jesus, velho. Meu irmão, mas quem experimentou da presença não tem para onde ir, não. Ele sabe que não tem volta. É colocar a mão no arado e não olhar para trás. E buscar Deus. Né? É bem por aí. E agora, independente dos resultados das eleições, se sim ou não, direita ou esquerda, não importa. Sim. A luta ainda continua. Sim. A luta continua. E a gente vai continuar trabalhando para Jesus. E a gente ganhando, a gente vai brilhar mais, e quanto mais o brilho, né, mais vai incomodar as trevas. E se não ganhar, aí que a gente vai ter que trabalhar. Sim. Trabalhar. Porque Jesus está... Eu acredito, pastor, que Jesus está às portas. Sim, eu também acredito. Logo, logo a gente está voando nos ares assim. Eu acredito que a gente não vai ficar velhinho, não. Eu acredito que eu não morro, não. Eu não morro antes de ver a foto de Cristo. Não, eu acredito que a gente vai... Né, ele vai estar voando. Pastor, você está aí. Glória a Deus. Vai ser tão rápido, num piscar de olho, que vai dar tempo de falar, pastor, vai dar tempo, não. A gente vai estar lá. Vai ser muito rápido. Agora, você vê como são as coisas, né, velho? A gente fala no mistério. Sim. A gente pula no poder. A gente tem visão, a gente fala em línguas e a gente é achincalhado por conta disso. Porque nós não temos sabedoria, porque nós não temos cultura, porque nós amamos um homem que morreu na cruz e ressuscitou e disse que era Deus. Um livro antigo. Tudo um livro antigo que não é a palavra de Deus. Tá. Eu sou idiota por conta disso. Tudo bem. Os sócios rituais são ultrapassados. Agora, oferecer um trabalho numa encruzilhada é moderno, é inteligente. Analise isso comigo. Entenda isso. Eu não entendo. Olha, longe de mim criticar. Quer oferecer seu trabalho na encruzilhada? Ofereça. Nas pedras, nas pedreiras, lá oferecer nas cachoeiras. Qual que é o problema? Sim. Mas isso é mais moderno do que falar. É melhor do que falar em línguas? É melhor do que adorar ao Senhor e chorar na presença de Deus? A pessoa não tem esse conhecimento. É uma cegueira espiritual. Você perceba a loucura que é. Não, eu acredito num livro milenar que foi escrito por pessoas em várias e várias gerações, de formas diferentes, falando de um Deus vivo, mas invisível, mais real, e todos eles, tanto os escritores maiores e os menores, não entraram em contradição em nenhuma época, usaram pessoas falhas como eu e você, para trazer uma mensagem perfeita. Agora,
Qual que é a tradição dessas religiões? É uma tradição oral, querido. Uma tradição oral que muda sempre. Então. Mas isso não é problema. Sim. É fácil. E hoje, a sua opinião é crime, né? Ter opinião é crime. É, a sua opinião, a nossa opinião é crime. Mas a opinião deles não é, não. Sim. A opinião deles lá é que vale, é lei e pronto, sim. Acabou. É a ditadura da minoria. E essa Sim. Parada é muito séria. A ditadura da minoria. A minoria que manda. Se todas as leis que estão aí para serem aprovadas e forem aprovadas, muitos pastores vão ficar atrás das grades. Aí a gente vai ter que mudar a estratégia. A gente vai ter que mudar a estratégia. Eu até pensei em fazer direito o ano que vem. Não vai fazer casamento de homossexuais. Então, ele não vai parar de pregar o evangelho. E a grande idiotice dessa situação é assim, o senhor homossexual que está assistindo, veja, senhora homossexual que está assistindo, por que a implicância de querer casar em uma igreja evangélica? Não tem sentido. Se existem outras religiões que aceitam, sim, que acolhem... Não precisa usar o pastor. Por que quer usar o pastor? Porque quer ouvir o pastor dizer não e quer colocar o pastor em HDV. Sim. Deixa o pastor quieto, coitado. Deixa o pastor pregando a palavra. A grande questão aqui não é o pecado. Pecado todo mundo peca. A questão aqui é a iniquidade. Então, o pecado com hora marcada, com a consciência que é pecado, isso é iniquidade. Então, se nós temos uma pessoa que comete um pecado, mas sabe que é pecado e se arrepende... Tem aquele pecado acidental. Ou então ele é um pecador, sim, mas ele sabe que é pecado e ele não orienta ninguém a pecar. Ele não vem distorcer a palavra. Não, ele fala assim, eu peco, sou um pecador, mas eu sei que é pecado. Mas vou continuar pecando. Deus ele tem muito mais prazer nessa pessoa do que naquela pessoa que pega a palavra, distorce. Ai daqueles de onde vier o escândalo. O cara diz, isso não é pecado. Você não pode dizer que homossexualidade não é pecado. A prática homossexual não é pecado. A Bíblia está lá dizendo. Agora, se você quer reinventar uma teologia, a doutrina, dizendo que aquilo que Deus fala não é, isso é iniquidade. E isso vai trazer sérias consequências para essa liderança. Vai trazer. Chega para o muçulmano. Fala. Por que esse pessoal não enche a paciência do sheik muçulmano? Vai lá, fala para o sheik celebrar um casamento. Rapaz, o pessoal lá é radical. Lá o buraco, literalmente, é mais embaixo. Olha, lá o negócio é estreito. Estreito, irmão. Estreito. E eu nem gosto de falar muito. Nós, a gente ama, né? A gente tem que... nós amamos, nós não somos assim tão radicais. Então, o fundamentalista cristão, a gente suporta. É infinitamente mais tolerante do que o fundamentalista islâmico. Sim. Entendeu? Mas lá é olho por olho, dente por dente. Agora, os nossos amigos fundamentalistas, quem seriam? Os irmãos da Congregação Cristã do Brasil ainda? Quem seriam os fundamentalistas cristãos hoje? Os irmãos da Deus é Amor? Não é? Então, mas qual que é o mal que eles produzem à sociedade? Só de vez em quando alguém pregando na Praça da República, convertei-vos, raça de víboras. Como o João Batista fazia. Só isso. Agora você não gosta de ouvir isso, quer matar o camarada. Então, o João Batista morreu por conta disso, porque falou a verdade, e aquela coitada lá acabou tirando a cabeça dele. Conseguiu. Mas Rapaz, mas faz parte. Faz parte do E aí, para a gente vencer essa geração, oração, jejum, e vamos fazer o nosso trabalho. E a prática. Até você se aposentar, né? Tem que trabalhar até essa época, e aí vai. Enfrentar. Você vai para a escola, para o seu trabalho, sabendo que você vai enfrentar um gigante. Sim. O barato é que assim, as pessoas olham para você, você não precisa pregar. As pessoas olham para você, para o seu posicionamento, eles já sabem que você é cristão e se incomoda. Sim. Por exemplo, se você está numa reunião da empresa, existem mulheres praticamente nuas, despidas lá, e você abaixa o rosto com vergonha, isso incomoda. Sim. Porque você está em estado de santificação. Sim. Né? Tentando fugir da aparência do mal, cara. E isso atrapalha as pessoas. Desviar os olhos também. Sim, desviar os olhos. Você sabe que é melhor para você. Então, você tem essa questão. Você começa alguém falando mal de outra pessoa, escarnecendo a vida de alguém, você muda de assunto, então você sai da sala. Sai da sala. Porque a princípio é ser obedecido. Não convém ficar ouvindo, fazendo parte daquela rodinha dos escarnecedores. Exato, você não gosta, isso já não é bom, isso não te traz prazer, é um espírito em você. Fala, não está contente. Não dá.
Agora, eu aprendi uma coisa muito legal, eu acho que é uma verdade. A verdade é que o mundo não quer ser igual a você. O mundo quer você puxar você para baixo. Sim, quer apagar a sua luz. Não, você pode ser crente, você pode ser cristão, mas não precisa ser tão santo. Sim, ser light. Mediocridade. Sim. Né? E Jesus não chamou você e a mim para sermos medíocres. Ele era radical, né? Total. Jesus. Jesus sempre Se foi. seus olhos faz você pecar, Arranca. se a sua mão... Maneta. É sério, irmão, é sério. Pode falar. E a morte dos discípulos, né? Todas essas Cada mortes. uma, olha... E todas essas mortes. O problema é... Pagar o preço. E o grande problema, quando a gente apresenta a Deus, e essa que é essa história que é muito mal vista. Primeiro que Deus, ele é amor, mas ele é amor na medida em que Deus é. Ou seja, Deus ama não como um homem ama. Deus ama como Deus ama. E é isso que é diferente. O amor do homem é o amor interesseiro, o amor da recíproca, da troca, não é? Sim. O amor de Deus é o amor absoluto. Qualquer atitude de Deus é uma atitude de amor. É incondicional. Então, mas você viu a criança que foi morta com 3 anos de idade? Como que pode um Deus permitir tal coisa? Mas foi uma ação de amor. Sabe por quê? Porque a criança está com ele. Sim. E é dele. Sim. E ele não faz nada, ele não mata. Ele não e o que matou, o assassino, o que estuprou, está onde? Vai padecer. Vai padecer. Se ele ficar aqui, ele padece. Mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus belicoso, Jeová de Sebaiote, Senhor dos Exércitos. Matavam gerações, ele não matava, ele recolhia. Era tudo dele, ele tomava para si. Mas ele matava crianças, jovens e tal. Os filhos de Faraó, ele recolheu tudo para ele. De Deus e a terra e tudo que tem lá. Sim. Acabou. Então, essa história de que eu forjo um Deus à minha imagem, conforme a minha vontade, isso está acabando. A gente não pode acreditar nisso. Deus, ele é soberano. Acabou. Se ele quiser matar, mata. Sim. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. É o Deus de Jó. Tem que ser a nossa fé. É o Deus de Jó. Sim. Antigamente, esse conceito de salvação não existia no judaísmo. Sim. Você vê que o judeu, ele não é prosélito. Ele não prega a palavra para que as pessoas se convertam. Ele não sai por aí, olha, se convertei a Jeová. Sim. Não é um testemunho de Jeová. Judeu não é testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová quer que todo mundo se torne. Sim. Judeu não, cara. Judeu, ele quer ser judeu, e quanto menos judeu na terra, melhor. Ele não está muito preocupado com essa coisa de conversão. E ele não faz questão de se misturar também, não. Não faz. Não. Outra coisa, se você está aqui, o pastor Sérgio agora falou assim, eu quero me converter ao judaísmo. Para você se converter, você vai sofrer humilhação e capaz de você nunca conseguir o título de judeu verdadeiramente. Então, com Jesus é diferente. Uma cidadania. Uma cidadania. Como se isso fosse implicar em salvação. Graça por si só. E é isso que é importante, que eu amo na palavra. Rapaz... Pastor Rogério, a conversa tá boa. Certo. Ficou, acho que, muita coisa para a gente conversar aí, rapaz. Olha, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu sei que o negócio pode... o casamento, tá? Na época que você não tinha Cristo, foi um casamento atribulado. Sim. Certo? Você pode explicar a respeito de um casamento com Cristo e sem Cristo? Se tem uma diferença? A diferença é que quando tem Cristo, de verdade, Sim. O casamento prospera. Sim. Porque a tendência normal de um cristão que tem comunhão com o Senhor Jesus é de amadurecer. Sim. E o casamento, ele foi instituído por Deus para pessoas maduras. Crianças não devem se casar. E quando eu digo criança, é a pessoa que não tem inteligência emocional. Quando eu não conhecia Jesus... Maturidade. Eu não sabia quais eram as obrigações de um homem. Sim. E com certeza eu não tinha, naquele momento, as habilidades necessárias para ser um chefe de família. Sim. Então, além de estar sendo influenciado por principados e potestades, além da dificuldade que ela tinha, que ela também tinha suas responsabilidades, eu não tinha comunhão com Deus e não tinha maturidade. Eu não era um homem na medida da palavra, né? Na propriamente dito. Quando eu aceito a Jesus, recebo o Cordeiro Jesus como Salvador, eu começo a andar no caminho dessa transformação. Você recebe os ensinamentos. Só que a transformação, no meu caso, não foi instantânea. Sim. Foi paulatina. Então, eu e minha esposa nos casamos e, a partir daí, eu começo a amadurecer. Sim. Ela com os traumas dela e eu com os meus.
Então eu trouxe toda essa herança do passado. Essa bagagem. Minha esposa sofreu muito no começo do meu casamento. Eu saí de casa 4 vezes, para casa da mamãe. Qualquer coisinha, eu ia para casa da mamãe 4 vezes. Casamento cristão tem renúncia? Deve ter renúncia. É esse que é o negócio da coisa. Para o casamento cristão dar certo, nós temos que trabalhar para a felicidade do cônjuge. Sim. Então, essa é a história de que a mulher ela é submissa ao marido, tem que aguentar todos os desaforos. E o marido ele tem que comer o pão que o diabo amassou, porque a mulher ela é... Não, isso é bobagem. O que nós temos que entender é que Deus ele viu que o homem não poderia viver só, que o ser humano não poderia viver só, e precisava de uma outra pessoa para que as agruras do dia a dia fossem amenizadas com o amor. Um ajudando o outro. Um ajudando o outro, acabou. Então, qual que é a minha função enquanto marido? E demorou muito para eu aprender. A minha função enquanto marido é amar a minha esposa. Sim. Amar não no sentido eros da coisa, não no sentido porneia, Sim. que eu quero fazer relação sexual. Sim. Então, o jovem que está nos assistindo fala, eu quero casar para ter relações sexuais e não pecar. Cara, você está enganado. A coisa que você menos vai fazer é relação sexual. Sim. Você não vai fazer, você vai fazer amor. E olha, eventualmente. Sim. Não é? E é outro nível de afetividade, é uma outra coisa espiritual. A Bíblia nos fala, e é uma grande verdade, que se tornaremos uma só carne, velho. Sim. Por isso não tem que maltratar outra carne, né? Porque está maltratando. Por isso que o pecado sexual é um pecado contra a sua própria carne. Sim. Né? E aí eu comecei a amadurecer. Eu comecei a me libertar. Eu comecei a entender questões. Uhum. Jesus, o Evangelho nos diz que o homem tem que amar. Sim. E a mulher, não. A mulher tem que admirar e cuidar. Sim. Né? Sim. E eu falei, cara, mas por que isso, velho? Porque o coração do homem é mais duro. Né? E a mulher já ama por natureza. A mulher já tem uma facilidade de amar. Velho. É fácil o homem amar a esposa? Não é fácil. Porque o homem ele tem um problema de autoestima. Sim. Principalmente agora, onde ser homem parece que é pecado. Ser macho é pecado. A figura do homem viril, do homem rústico, sim, não é? Sim. E isso eu aprendi no exército. Das cavernas? É o homem Não, o homem com rusticidade. O homem rústico, aquele cara que é pau para toda a obra. Aquele cara que ele sangra a mão trabalhando e dá glória a Deus. É aquele cara que vai para a luta, ele anda a pé para deixar a grana para comprar comida para os seus filhos comerem, e ele está dando glória a Deus, mesmo que ele passe dificuldade no trabalho, ele é rústico, ele come com a mão, ele come comida fria, ele não come nada, mas o cara é brabo. Tá legal o cabra brabo? Aonde está esse homem brabo? Esse homem brabo é Jesus, querido. Jesus é brabo demais, pai. Ele é top. E a gente tem que ser. Jesus nunca parou para ficar reclamando, murmurando. Não gostam de mim. Não nem aí, querido. A gente vai para cima, a gente vai ganhar as almas para Jesus. Você tem que dar segurança para tua esposa, velho. A Bíblia diz que se for necessário, você tem que dar sua vida por causa da sua esposa. Sim, sim. Assim como Cristo deu a sua vida para a igreja. Então, se acontecer um processo... Rapaz, então, Cristo amou a igreja dando a vida. Dando a vida. Então, essa é a nossa... Quando eu trabalho, eu faço coisas que eu não gosto de fazer, escuto desaforos que eu não gostaria de ouvir, sim, porque eu quero proteger a minha esposa, a Marli. Sim, porque é mais frágil. Mais frágil. Eu acho. Mais frágil. A minha missão enquanto marido é isso. A gente aguenta muita coisa. Mas as mulheres não aguentam. Já é diferente. Por mais que o feminismo venha, nós somos a parte da população que mais morremos na guerra. Sim. Os homens morrem mais na guerra. Sim. Os homens cometem suicídio muito mais do que as mulheres. Os homens ainda morrem mais do coração. São os homens que trabalham nas madrugadas para que o sistema da sociedade funcione. Sim. Tem um irmão que congrega conosco em nossa igreja, ele é pastor. Sim. O que ele faz? Ele agari na madrugada. Ele trabalha de segunda a sábado, varrendo rua para sustentar a família. Sim. Isso é um trabalho bruto, irmão. Uhum. Trabalha com nóia, trabalha com traficante, trabalha com prostituta, debaixo de sol e chuva, e o cara chega no culto à noite, está dando glória a Deus e aleluia, falando, esse cara é cheio de Espírito Santo. Eu aprendi no exército que a maior qualidade do militar, e nós somos militares do corpo de Cristo, do exército de Cristo, é a rusticidade. A rusticidade é, irmão, nós somos prontos para, em condições de fazer o que for necessário. O que o homem tem que fazer, ele tem que ser fazer. Sim. Então, no exército, a gente comia... Todo mundo precisa servir no exército, né? Deveria. Então, a comida está na lama, eu como a comida. Como a comida com lama e tudo, e depois vai sair e a gente... Come raiz
carne crua, e a gente passa dias sem comer nada, dorme no relento, e quando você fica já com um olho, né, de tigre, aí você já está pronto para o combate. No evangelho é a mesma coisa. No casamento é a mesma coisa. Olha, a minha esposa, ela está debaixo da minha proteção. A alma dessa mulher, ela tem que ser protegida pela minha. E aí que vem a questão da submissão. Por que a minha esposa Marli, ela se submete a mim? Porque ela sabe que eu sou homem de Deus. Sim. Então ela fala, eu casei com um homem de verdade. Sim. Entendeu a parada? E dali que vem a bênção, né? Vem a bênção, a admiração. Sim. E ela tem uma ideia. Deus abençoa. Ela acha que eu sou mais homem de Deus do que ela é mulher de Deus. Sim. E eu acho que ela é mais mulher de Deus do que eu sou. Sim. Então hoje eu não levanto a voz para minha esposa porque eu tenho medo de ser amaldiçoado. Sim. Porque ela tem parte com Deus. Sim. Então é um tal de Marli, ora por mim, por favor. Rogério, ora por mim. E eu creio que Deus atendeu as orações dela. Sim. Isso é casamento. Sim, isso é sabedoria da sua parte. Então a gente precisa de entender que casamento não é coisa para criança. Sim. É porque a mocinha, geralmente ela quer casar. O homem quer casar para fazer sexo. Sim. E a mocinha quer casar porque a mamãe mandou lavar a calcinha, ela não quis. Mamãe mandou lavar a louça, ela não queria. Aí ela começa, um dia eu vou ter minha casinha, só para mim. E aí ela sonha com um cavaleiro sobre o cavalo branco, o príncipe encantado. Aí o príncipe vira sapo, ao invés do sapo virar príncipe. Aí vem o ogro. Vem o lobo, vem o gatinho, né? Ratinho aranha. E essas motivações para o casamento são as motivações mais erradas que existem. Sim. E é um grande problema. A pessoa casar apaixonada, esse é um outro problema. O camarada que está possuído pelo espírito da paixão, ele está quase louco. A psicanálise e a psicologia diz que o cara apaixonado está à beira da loucura, como se ele estivesse louco. Porque tudo aquilo que é feio, ele acha lindo. Sim. Tudo aquilo que é podre, ele acha cheiroso. E você acha que o casal tem que namorar antes de casar? Tem que namorar. Tem que ter um tempo. Tem que ter o tempo de namoro. Pra conhecer os pais, conhecer e prestar a família. atenção e prestar atenção nos sinais. Não adianta nada namorar de olho fechado. Sim. Porque, você precisa conhecer a família da moça. Sim. Chega lá na casa dela, ela grita com o pai, grita com a mãe, não vai gritar com você? Então ela tem mau caráter, você vai querer casar com uma pessoa mau caráter. Se no namoro Deus está mostrando as evidências, você vai casar com essa pessoa para quê? Aí depois vai procurar o pastor Sérgio para resolver o problema. Rapaz. Não é a mesma coisa? O camarada não gosta de dar um prego em barra de sabão. Se me procurar, eu falei, você já sabia, você namorou, você sabe. E às vezes já conhece a pessoa, rapaz. Faz tempo. E a gente está conversando. Assim, mas vamos conversar agora da parte da doutrina. Então, nós estamos falando com pessoas crentes. Aí o cara sabe que ele tem que se guardar para abençoar o casamento. Sim. Mas a menina é fácil, tá louca para fazer aquilo que não devia. Sim. E aí ele já não está percebendo o sinal, que essa moça, ela não tem compromisso com o reino. Uhum. E é complicado. Sim. Mas nós caímos em tentação. E não sei o quê. Tudo bem, eu não estou... Afasta do mal. Então casa logo, filho. Ou então não casa. Então, se grita palavrão. Tem que ter sabedoria. A menina não sabe cozinhar. A menina não lava uma roupa. O rapaz não gosta de estudar. Se tiver apaixonado, aceita tudo. Aceita tudo. É por isso que eu digo, o motivo do casamento não pode ser paixão. Por isso que tem que ter essas fases. Namorar, preste atenção. Tem que analisar o caráter da pessoa. Então, porque os sinais, né, são mostrados. Os sinais vêm. Só se a pessoa casar consciente. Falar, puxa, ela é assim, eu vou aceitar do jeito que é, porque eu sei que eu vou passar por isso, mas... Quer pagar o preço. Pagar o preço. Aí nós chamamos de entrar na luta, né? Sim. Isso é luta. Sim. A luta é você sofrer a consequência dos seus maus... suas más escolhas. Agora, a prova não. A prova é outro processo. A luta tem como objetivo acabar com a pessoa. Então, quem nos traz a luta são as nossas péssimas escolhas. Sim. E Satanás nos apresenta os pratos. Sim. Agora, a prova não. A prova é uma parada que Deus coloca em nossa vida para a gente ser promovido a um nível maior. Sim. Toda prova ela tem como objetivo nos amadurecer e nos promover. Uhum. Né? E aí, quando você está namorando e você não está orando, não está jejuando, não está lendo a palavra, você não vai ter condições de identificar os sinais e não vai ter coragem para acabar com o relacionamento durante os sinais. Uhum. Mais ou menos isso. Isso é um assunto muito legal do relacionamento, é algo poderoso demais. Isso aí é pano para manga. A gente vai horas embora, e horas de problema.
Pastor Rogério, rapaz, nós vamos encerrar e eu vou te convidar uma outra vez. Ah, que legal, Tá, foi muito legal, muito bom. Terei o prazer, eu, juntamente aí com meus seguidores, Glória a Deus. Terei o imenso prazer de convidá-lo uma outra vez, porque senão a gente vai ficar aqui 2, 3 horas. Conversando, né? proseando sobre as coisas de Deus. Amém. Isso faz bem para a gente, trocar experiência. Verdade. E para aqueles que estão em casa também. Beleza. Tá certo? Tá eu certo. gostaria que o senhor deixasse aí umas palavras finais aí para o meu pessoal, para a gente estar encerrando. O que eu queria falar para as pessoas que estão ouvindo hoje, né, que estão aqui nesse podcast, é que nós precisamos ter um posicionamento real como cristão. Como que a gente ganha almas para Jesus? Antigamente, Sim. a gente ganhava almas para Jesus entregando folheto. Sim. E aí as pessoas liam o folheto, Deus tocava no coração e as pessoas se convertiam. Sim. Hoje, você consegue ganhar almas para Jesus se você viver o evangelho de Cristo na prática. A sua vida, o teu posicionamento, os teus valores, isso que é o mais importante. Se você é uma pessoa boa, uma pessoa legal, que vive os princípios, que tem o amor de Cristo, que não tem contradição naquilo que você fala e naquilo que você prega e naquilo que você vive, as pessoas vão ter curiosidade e você vai atrair pessoas para você e para Cristo. Então, o barato hoje é nós deixarmos aquela história de sermos crentes não praticantes. Praticar a palavra e viver uma vida plena e abundante. Feliz da vida, abençoado, sorrindo, você vai conseguir atrair pessoas para o reino. Essa aqui é a forma. Não é só de falar, é de viver, cara. Viver uma vida plena. Teu casamento é uma bênção. Quando o teu casamento é uma bênção, os seus filhos vão receber isso como herança. O casamento Sim. dos seus filhos serão bênção. Sim. Quando os amigos dos seus filhos entrar na tua casa e ver você, sua esposa, seu marido, se beijando, se tratando como gente, Sim. eles vão perguntar como? É porque Jesus transformou a vida do meu pai. Sim. Aí ele começa a falar, poxa, que da hora, eu quero ser assim também. Mas maltrataram o seu pai, ele poderia ter... Não, filho, mas o Espírito Santo de Deus diz que é para perdoar. Sim. Então, transforma. Essas são as evidências. Você Sim. pode falar em mistério, pular no poder, ser usado em profecia, eu respeito muito isso. Mas o que chama pessoas para Jesus é o seu testemunho de cristão. Aí vai ser legal. Rapaz, viver Cristo. Uma conversão de verdade. De verdade, de verdade. As pessoas depois podem até não concordar com você, mas vão te respeitar. Sim. Porque na hora de dificuldade, quando o demônio cair lá na madrugada, vão chamar quem? Vão Sim. chamar tu. Rapaz, tá expulsado. E quando um casamento exemplar também é aquele casamento que já está nos seus 30, 40 anos ali, junto, o casal, né? Isso é um belo de um exemplo. É verdade. Não? E Deus ele vai trabalhando nas pequenas coisas. Amém. Pessoal, glória a Deus, graças a Deus. Pessoal, por enquanto é só. Eu vou estar encerrando aqui, então, a minha entrevista, meu podcast aqui com o nosso pastorzão Rogério. Foi um prazer, tá bom? Foi um prazer recebê-lo aqui comigo. Legal, foi da hora, muito bom. Então, foi um prazer. Espero que você aceite um novo convite aí para que a gente possa papear mais uma vez, tá bom? Amém. E será uma bênção. Amém, pessoal? Pessoal, shalom, saúde, paz, alegria e prosperidade. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou me despedindo aqui do nosso pastor.